vou falar sobre a excentricidade dos planetas. Um comparativo entre Netuno e Vênus e também Mercúrio, que visto do Stellarium observado de Macapá, que está na latitude 0 grau, 0,2. Então, para que desfaça qualquer interferência na órbita. Então, eu fiz esse cálculo para Macapá e em 2020, quando eu estava fazendo o artigo científico. Então, o que ocorre? O Netuno e Vênus, eles têm a mesma característica, segundo a ciência, ou seja, uma excentricidade muito próxima de zero, em que o raio seria praticamente o mesmo, ou seja, a distância da órbita ao Sol, do planeta ao Sol. Então, as distâncias do periélio e do afélio seriam muito próximas, para Netuno e para Vênus. No entanto, Netuno tem o seu período de 180 graus, aqui e aqui, ou seja, na parte visível, na parte noite, que ele é um planeta de exterior. Então, a parte visível seria a noite, e aqui seria a oposição. Então, ele passa pelo 0 grau, que seria também o seu diâmetro. Ele passa por 0 grau. 0 grau seria a elevação. Que saco! 0 grau seria a elevação da linha do horizonte, visto por um observador, da linha do horizonte, em que o planeta lentamente vai ascendendo, vai vagarosamente ascendendo a elevação máxima e passando pela elevação mínima para o período de não visibilidade, de ocultação. Então, Netuno faz esse percurso em 182 dias aqui e 184 dias aqui. Ou seja, em 366 dias, ele faz uma diferença de 2 dias para um período de visibilidade e outro. Para uma excentricidade de Netuno de 0,011. E, no entanto, a ciência afirma que Vênus tem uma excentricidade de 0,006772, ou seja, uma excentricidade menor ainda do que a excentricidade de Netuno. Ou seja, para este caso, Vênus teria que fazer este percurso e este no mesmo número de dias, já que a órbita de Vênus seria mais próxima de uma órbita circular, porque a excentricidade é muito baixa. Como que é calculada a excentricidade para a ciência? Pega-se o raio e a distância, A distância do planeta ao Sol e calcula, fazendo a subtração dessas duas distâncias e a adição das duas distâncias. Depois pega-se o resultado da subtração e divide pelo resultado da adição. Então, o menor pelo maior. Acha-se 0, no caso de Vênus, 0,006772. Logo, Vênus teria que ter este período aqui
e este período aqui com uma diferença de um dia, já que Netuno tem uma diferença de 2 dias. Vênus teria que ter uma diferença de um dia. E, no entanto, visto do estelário, observando a elevação do planeta no estelário, que é um programa mundialmente aceito como referência de astronomia, e que o período de Vênus é uma diferença entre estar na metade do período, ou seja, nos 180 graus, ou seja, 50% e 50%, que ele é visto ou à noite ou de manhã. Então, este período tem uma diferença de praticamente 90 dias. Estou arredondando. 90 dias. O que não poderia ocorrer, já que Mercúrio, que de fato tem uma órbita elíptica, tem diferença de 40 dias entre a visibilidade de manhã e a visibilidade à noite. Então, está coerente para uma órbita elíptica. Mas, no entanto, a ciência atribui a Vênus uma órbita menos excêntrica, o que está errado, porque Vênus tem uma órbita elíptica abaixo de Mercúrio, com uma excentricidade menor do que a de Mercúrio, mas também com uma órbita elíptica. Então, assim, fere as três leis de Kepler. Por quê? A primeira afirma que a órbita dos planetas são elípticas. E no caso de Vênus, é muito próxima, seria, né? Como a ciência afirma, seria muito próxima de uma órbita circular. Então, a afirmação que os planetas percorrem órbitas elípticas já está errado. A segunda lei, que varreria áreas iguais em períodos iguais. Somente uma órbita circular é que pode fazer isto, varrer áreas iguais em tempos iguais. A terceira lei tem a ver com isto, dos períodos, em que o mesmo número de dias teria que ser. Então, somente uma órbita circular é que faria isto. Assim, a própria ciência atropela as suas convicções, as suas afirmações. Não sei porque isso não foi observado até agora, mas visto do Stellarium, que é aceito cientificamente, já se percebe aí uma dicotomia muito grande. Então, é isto. Basta observar do Stellarium os períodos visto a 0 grau de elevação. Não é difícil verificar isso no Stellarium. Eu coloquei isso no meu artigo. Não foi entendido, mas está lá. Para quem quiser observar, foi utilizada a versão 18, eu acho que é 18.4, da época do artigo. Então, é só verificarem a veracidade dos dados e dos números. Logo, Vênus teria que ter a visibilidade diurna e noturna com o mesmo número de dias, o que não é verdade. Não é verdade. Basta observar o Stellarium ou o céu, que um
demonstra o outro, com muita exatidão. O problema do Stellarium é que ele demonstra o modelo. Estando o modelo errado, ele comete erros. Tá ok? É isto.